Tudo bem? Meu nome é Anthony e como parte da nossa primeira atividade de arquitetura e organização de computadores, eu gostaria de estar falando um pouco sobre as gerações de computadores e computação, desde a geração zero à quinta geração de computadores e um pouco sobre o futuro de computação e de computadores que está por vir através da computação quântica, que eu estarei fazendo o meu melhor para explicar. Então, eu fiz algumas anotações e gostaria de estar começando com a geração zero, que durou entre 1642 e 1945, que foi o período de computadores mecânicos e eletromecânicos. Então, a geração zero que foi a geração que durou mais tempo. Você vai ver isso depois com as outras gerações. Então, foi a geração que durou mais tempo, foi a mais longa. E uma figura bem importante para esse período foi o Blaise Pascal, que foi o primeiro para criar a máquina de calcular em 1642. Era uma máquina ainda simples, mas impressionante para o tempo, que somava e subtraía números. Duas outras figuras bem importantes para mencionar eram o Charles Babbage e a Ada Lovelace, dois que tiveram uma grande contribuição e criaram a máquina analítica. Na primeira geração, que durou entre 1945 a 1955, foi a introdução de computadores com tecnologias baseadas em relés e válvulas eletrônicas. Então, eram computadores muito grandes, e quebravam após poucas horas de uso. Então, eles tinham suas limitações, mas ainda eram muito poderosos. Eles tinham uma velocidade de milésimos de segundos de cálculo, e eles utilizavam a programação, a linguagem de máquina. E também tiveram a introdução de cartões perfurados, que eram um meio de armazenar dados, informações, que ele usava esses cartões para passar dados, informações para esses computadores. E 4 computadores que eu gostaria de estar mencionando, que são muito importantes para essa primeira geração de computadores, é o Colossus, que foi um computador criado pelos britânicos durante a guerra para poder decifrar os códigos nazistas, que foi o que levou para eles ganhar a guerra. Então, 3 outros computadores é o ENIAC, o EDVAC e o UNIVAC, criado pelos americanos. E o EDVAC, em especial, foi um grande passo, porque fomos de programar em números decimais para binário. Então, significava que para programar esses computadores se tornou mais simples, e também significou que esses computadores puderem diminuir em tamanho, serem menores. Então foi muito bom. Na segunda geração, que foi entre 1955 e 1965, foi a introdução de transitores, que era um novo componente criado pelo Bell Laboratories. Esses transistores permitiu que cálculos pudessem ser feitos em microsegundos, de segundos para microsegundos. Então, aumentou muito mais a velocidade de cálculos que pudesse ser feito. E as linguagens de programação que foram mais utilizadas durante esse tempo eram o Fortran, o COBOL e o ALGOL, que são utilizados até hoje, mas mais raramente. Agora, a terceira geração, que foi entre 1965 a 1980, foi a introdução de circuitos integrados. O primeiro circuito integrado era o circuito LSI. Então, esses circuitos integrados basicamente eram transitores em uma única placa de silício, basicamente um chip. Então, permitiu que pudessem ser feitos cálculos em bilionésimos de segundos, então basicamente nanosegundos. Então eram cálculos muito rápidos e era um avanço muito grande. Então na quarta geração, em 1980 a 1990, foi de circuitos LSI para os circuitos VLSI. Então basicamente os circuitos LSI poderiam ter 1000 transitores e os circuitos VLSI pudessem ter 100.000 transitores por chip. Então foi um grande pulo, um grande avanço. As linguagens mais utilizadas durante esse tempo eram o Prolog, FP, o Unix
E também foi o início da linguagem C, que começou a ganhar mais popularidade no fim dos anos 70 e o começo dos anos 80. Também começou o conceito dos computadores pessoais, então os PCs, Personal Computers. E durante esse tempo foi a criação do Apple, pelo Wozniak e o Steve Jobs. Na quinta geração, que foi de 1990 aos dias de hoje, foi uma evolução dos circuitos LSI para ir para o VLSI, e na quinta geração foi para a tecnologia ULSI, permitindo que computadores pudessem ter processadores paralelos, certificando que operações pudessem ser feitas simultaneamente. E os custos de produções também pudessem ser diminuídos, que foi um grande avanço para a tecnologia durante a quinta geração. E gostaria de falar agora um pouco sobre a computação quântica, que é algo um pouco complicado de explicar, mas é o futuro. É o futuro e permite que calculações podem ser feitas muito mais preciso, e também calculações muito mais avançadas podem ser feitas e muito mais complexas podem ser feitas. Ainda esses computadores são grandes e não são disponíveis para o público. Então, como eu posso explicar para você um dia? Então, os computadores clássicos têm os bits, tem duas opções, tem ou o 0 ou o 1. Então, pensa como isso. Computadores clássicos podem usar uma dessas opções, como se tiver aqui um ponto aqui, o 1 e o 0. Os computadores quânticos podem permitir que cálculos podem ser feitos em números em algum ponto aqui. Então, eu não sei se explica muito bem, mas os computadores quânticos basicamente têm possibilidades infinitas. E eles são fluidos. Eles têm uma capacidade de armazenar um número muito maior de status. Eles podem criar chaves de criptografia que não podem ser quebradas em forma tradicional. Então, pode avançar a segurança nossa. Também eles permitem que certos processos que são complexos demais para nossos computadores clássicos podem ser feitos mais facilmente, que podem ser feitas simulações mais facilmente por esses computadores quânticos que os nossos computadores clássicos não podem fazer. Então, a computação quântica pode abrir as fronteiras e é um passo muito grande. Eu não sei se expliquei muito bem, mas eu recomendo que você pesquise. É muito interessante pesquisar e aprender um pouco mais sobre esse futuro da computação. O primeiro computador quântico que já existe foi criado pelo IBM, que é o Q-System One. Ainda é um computador bem grande, igual eu disse, e foi revelado ao público para 2019. Então a IBM apresentou para o público esse computador, essa nova tecnologia que eles estão ainda desenvolvendo em 2019, e tudo que nós podemos fazer é esperar para que nós podemos ver, talvez, não sei, nos próximos 5 anos, essa tecnologia ser mais conhecida, mais apresentada pelo público. E eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu estou ansioso para saber o que vai acontecer e ver o que vai acontecer. Porque realmente a computação quântica é muito impressionante e pode abrir as barreiras para muitas coisas. Tomara que eu expliquei bem as gerações de computadores e computação, e que eu expliquei mais ou menos a computação quântica, que é algo realmente pouco complicado de explicar, mas eu tentei uma melhor, mas é muito interessante. Tomara que você gostou muito desse vídeo, que aprendeu talvez uma outra coisa. Eu sou Antônio dos Santos e muito obrigado por ver esse vídeo.